não conseguiu dar continuidade às jogadas. Então são 5 duelos e só um vencido, individual, e 6 perdas de posse de bola. Por que eu estou falando isso? Porque o passe para o Romero foi do Memphis Depay, mas ele não pode, o julgamento não pode ser por um lance. Ele recebe ali com espaço, deu a bola para o Romero. Tudo bem, ok, legal, bacana. Agora, e o resto? O primeiro tempo dele foi de fato muito ruim. Foi de fato muito ruim. E hoje, esse muito ruim do Memphis Depay, a gente já não sabe mais o que é. Porque hoje o Memphis Depay colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Na minha, na sua, no Dorival Júnior, que é o quê? Será que ele está afim? Será que ele quer jogar? Que depois que ele falta no treino, fala o que ele falou para o Osmar, na reunião com a diretoria, com o Fabinho, com o Osmar, vai para o jogo, tem aquela atuação contra o Red Bull Bragantino, toma um cartão amarelo no finalzinho que, para mim, uma opinião, foi de propósito, para não jogar contra o Ceará, aí descansa contra o Ceará, vem para o jogo contra o São Paulo e tem essa atuação no primeiro tempo, nessa nhaca, nessa preguiça, perdendo tudo que é bola e dividida e tentativa de drible. Aí acertou um passe, tudo bem, acertou um passe, meu amigo. É pouco, é muito pouco para quem é e para o que ganha. Todo o restante do primeiro tempo numa nhaca, não ajuda, não marca, não corre, não abafa, não acerta, não ganha, não dribla, não ganha os duelos individuais, não ganha as divididas, não tromba, nada. Pegou uma bola, acertou um passe e depois viveu de nada, de novo. Depois de ter ficado de fora do último jogo, depois de não ter jogado nada no jogo anterior, depois de ter faltado no treino. Então assim, eu acredito que o Dorival, ao perceber isso, você pode falar assim, mas peraí, ele não é o líder técnico do elenco? Até acho que é. Mas tem que se comprovar dentro de campo. O Romero não jogou nada no primeiro tempo, nada. De novo, mal. Só que estava correndo, meu amigo. O outro não estava jogando nada e nem estava correndo. É estranho tirar o Memphis e manter o Romero? É estranho. Mas você tem alguma dúvida de que o Romero pode recuperar no segundo tempo, que ele está afim, que ele quer, que ele vai lutar, que ele vai brigar? Você não tem nenhuma dúvida disso, né? Eu também não tenho. Agora e o Memphis? Pô, eu preciso correr atrás de um 2-0. Será que esse cara vai me ajudar? Será que esse cara vai correr? Será que ele vai se empenhar? Eu não sei, cara. Eu não sei. Ele não me dá nenhuma demonstração que sim. E eu acredito que o Dorival pode ter falado, olha, não está cumprindo função. Não sei se esse cara quer, eu tenho que recuperar 2-0, é você que vai sair, meu amigo. É você que vai sair, um abraço. Tem lugar cativo, vai jogar com o nome. Gostei da postura. Você pode discutir se está certo ou se está errado. Mas eu acho que o Dorival pelo menos mostrou que com o nome, desse jeito, se arrastando no campo, você não vai jogar. O Romero tá mal pra caramba, mas ele vai jogar, mas ele vai ficar. O Garro hoje errou uma enormidade. Nas bolas paradas, então, pelo amor de Deus, o Garro não acertou um cruzamento de escanteio, de bola parada e tudo mais. Só que, cara, o cara tava se matando no campo, se doando, vindo, correndo, lutando até o fim, brigando, tentando. Então, assim, o Garro estava errando tudo? Tava. O Romero estava errando tudo? Tava. E o Memphis também. Só que dos 3, só um não estava correndo. Claramente. Foi o que foi substituído. Por isso que eu não vou discordar. Alguma coisa precisa ser dita ao Memphis. Eu já falei aqui, isso precisa ser resolvido. Do jeito que aconteceu, não foi resolvido. Ficou uma situação, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar, mas será que quer mesmo? Essa é a situação hoje. E aí não é uma opinião, isso é uma informação, lá dentro é essa a situação. Então é isso. E aí, meu amigo, o Memphis Depay erra feio quando dá chilique, porque isso é informação. Atenção, isso é informação, isso é apuração. O Memphis Depay não se conformou com a substituição, ficou irritado, incomodado, pé da vida por sair no intervalo do jogo, por ser substituído pelo Guinegão, de novo, e deu chilique, abandonou o grupo. Não subiu para o campo, ou seja, não está nem aí, né? Não está nem aí para os caras. Vou ajudar? Não vou ajudar. Essa agora é uma opinião.
O Memphis Depay mostra, porque ó, o Cássio já foi pro banco, viu? Marcelinho Carioca já foi pro banco. Tem muito jogador bom do Corinthians que já foi pro banco de reservas, viu? Ídolos já foram pro banco de reservas do Corinthians. O Memphis Depay, naquela conversa, por causa da falta dele ao treino, ele falou, ele expressou a preocupação dele com as metas individuais dele. Eu falei isso aqui com exclusividade na Salazar TV. E isso deixou muita gente irritada e incomodada, com esse ataque de estrelismo, com essa sensação de que ele está mais preocupado com ele do que com o time. E hoje isso se repetiu. Isso aí foi um ataque de estrelismo, de narcisismo. Um cara vaidoso, um cara que só pensa nele. Porque ele é substituído, ele pode ficar pé da vida. Como vários que são substituídos. Mas por que não voltou? Para tentar ajudar de alguma maneira, para tentar torcer, para mostrar que está preocupado com o resultado do jogo, para o time, não é para ele, é para o time o resultado. Não foi, ficou no vestiário, tomou banho, se trocou. O que eu sei é que ele não ligou para o segundo tempo, mal assistiu o segundo tempo. Ficou resolvendo as coisas dele, ficou no celular. E quando acabou o jogo, tchau, pegou mula. Acabou o jogo, o Memphis Depay foi embora. Foi embora sozinho, vazou. É isso. Não ficou no vestiário para receber os jogadores, para dar uma palavra. Um elenco cheio de jovens, cheio de moleque. Perde um jogo, perde um clássico. Onde é que está o Memphis Depay? Já foi. Já foi. Tá bravo porque ele foi substituído. Mas e o jogo, e o time? Já foi. A sensação de que ele passa é que ele só está preocupado com ele, que ele só pensa nele. E de que talvez ele só vai jogar quando tiver com toda a grana em dia. É isso. Errou feio o Memphis Depay. Ele pode ficar pé da vida, pode chutar o copinho, né, ali perto do banco, senta no banco e segura, engole. É funcionário, é jogador do Corinthians, é subordinado ao técnico. Agora, e como é que fica esse clima? E o Dorival, certo ou errado em não trocar, errado estaria se fosse aquele Memphis de 2024. Esse Memphis de hoje, eu não sei se ele quer, eu não sei se é só uma má fase técnica, eu não sei, eu não tenho essa convicção, acho que ninguém tem. Aliás, esse é o 10º clássico do Memphis, 10º. Em alguns, ele foi bem um momento ou outro do jogo, chegou a dar 4 assistências importantes. Mas, meu amigo, sendo quem ele é, ganhando o que ele ganha, o cara não tem um gol em clássico. Um gol. Não foi decisivo em um clássico. No máximo, em 10 clássicos, deu uns passes ali bons para gol. No máximo, foi o máximo que ele alcançou. É muito pouco. Não jogou nada de novo em mais um clássico. E é isso. Agora, como é que fica a situação entre Dorival e Memphis Depay? Por quê? Porque na coletiva de imprensa, aí agora eu vou fazer críticas ao Dorival Júnior, o Dorival não assume o erro na escalação do Félix Torres. Ele assumiu no jogo, né, tirando o intervalo. Mas a desculpa que ele deu de que o Félix teve jogos que o Félix, 3 jogos que o Félix foi o melhor em campo. Pelo amor de Deus, eu não vou nem levar isso em consideração. Sobre o Memphis Depay, quando ele fala que nem percebeu que o Memphis não foi para o banco, e que vai procurar informação sobre isso, cara, é muito melhor você virar e falar assim, olha só, eu prefiro não tocar nisso, eu não vou falar disso aqui, isso é um assunto que vai ser resolvido internamente, entre nós, a diretoria e tudo mais, e pá. Aí ok, Dorival. Agora falar que não percebeu, que não viu, eu não comprei esse barulho, tenho certeza que você sabia disso, e ele não quis falar e se expressou muito mal. Não quer falar? Tudo bem, vira e fala que não quer falar, fala que vai resolver depois, fala que não viu, também não dá. Agora, ele deixa muito claro, ele fala que não tem problema nenhum de disciplina, ele fala que a opção foi puramente técnica e que ele precisava de jogadores que cumprissem função. Sabe do que ele está falando? Ele está falando de um primeiro tempo que, segundo o SofaScore aqui, o São Paulo teve mais posse de bola que o Corinthians, só que o São Paulo também teve mais desarmes que o Corinthians. 15-3 em desarmes. 15-3 para o time que teve mais posse de bola. É inacreditável o Corinthians ter 3 desarmes no primeiro tempo, cara. Segundo o SofaScore. É inacreditável.
Então, quando o Dorival vai para a coletiva e fala, não importa o esquema tático, independentemente do esquema tático, daquele jeito, com aquela energia, não vai ter... Aí eu concordo com ele. Aí eu concordo. Você pode jogar no 4-3-3, 4-4-2, você pode fazer o que você quiser. Se você entrar, borocochô, igual o Corinthians entrou, naquela nhaca, com aquela falta de vontade, realmente não vai ter jeito. O esquema tático não ajudou em nada. A escolha do Félix Torres não ajudou em nada. Então percebe o que eu estou falando? O seu Memphis Depay foi muito mal, o Garro foi mal, o Guinegão, coitado, entrou, é voluntarioso, mas com a bola no pé, meu Deus do céu. O Romero muito mal também. Enfim, você tem ali o Kaká tenebroso. Enfim, mas o Dorival também muito mal. Agora, com aquela falta de energia ali, de fato não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você pode ter quem for do outro lado lá. E isso ficou evidente nos números do primeiro tempo. Como o São Paulo estava mordendo, voando, comendo grama e o Corinthians naquela nhaca. E aí ele diz que tirou o Memphis porque precisava de alguém para cumprir função. Cara, meu amigo, o que ele queria? Ele queria botar um time que corresse. Vou botar aqui, eu vou abrir o Romero, vou trazer o Guinegão vai correr, vai marcar, vai lutar, vai brigar por bola, vai fazer marcação alta, vamos tentar chegar dentro da área, avança o Bidu que vai correr pra caramba, daqui a pouco põe o Thales Magno, aproxima o Garro e você vai tentando. O Corinthians teve mais posse de bola, mais volume, mas isso sofreu um pouco, claro, porque vai ter que se expor, mas pelo menos o Corinthians vai brigar pelo jogo. Eu acho que foi essa a escolha do Dorival. E isso quando ele fala que trocou o Memphis por opção técnica e porque não está cumprindo função. O que é não está cumprindo função? Se a bola vem nele, ele não retém a bola. Ele não está ganhando a bola dos jogadores do São Paulo com bola. Estou falando de jogo com bola. Tudo que ele tentava, ele errava. Tentava reter a bola, não retinha a bola. Bola vinha, ele não dominava. Tentava driblar, não driblava. Sem a bola, apertava? Não apertava. Corria? Não corria. Tirava o primeiro ali, abafava a marcação? Não, também não. Então, assim, é um cara que não está cumprindo função com bola nem sem bola, nem como atacante, nem como um cara para compor espaço ali e atrapalhar. Então, tchau. É isso. Repito, o Romero também estava muito mal, mas o Romero você não tinha dúvida, né? Que no segundo tempo ia se matar em campo. E o Memphis, será que ia? Não tenho nenhuma dúvida que foi isso que aconteceu. Você pode aí querer dizer, tá certo, tá errado, deixa aqui nos comentários o que você pensa. Quero saber a sua opinião sobre isso, mas no meu entendimento, é isso, meu amigo. O Memphis Depay, eu não sei se ele quer. E hoje eu acho que ninguém sabe. O próprio Dorival provavelmente não sabe. E nessa daí, meu amigo, perdendo um clássico, você vai querer botar em campo quem você tem a certeza que vai correr por você, que vai se matar e tudo mais. É isso. Que o Dorival está pressionado, eu não tenho nenhuma dúvida. Precisa de resultado. Os últimos 7 jogos, se eu não estiver enganado, o Corinthians tem uma vitória. É muito pouco. É muito pouco. Vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro agora. Pega o Cruzeiro da Neoquímica Arena sem o Ranieri que está suspenso. Vai ter o Yuri Alberto? Não vai ter o Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai ser preparado, repito, para o derby contra o Palmeiras. Em que situação ele vai chegar lá, a gente não sabe, mas ele está sendo preparado para jogar aquele jogo. Contra o Cruzeiro, não tem o Yuri Alberto de novo. Agora vai ficar uma situação. E aí, o Memphis volta como titular contra o Cruzeiro? E agora? Sinceramente, eu só vejo uma situação aí, uma possibilidade. Lavagem de roupa suja. Precisa ter. Alguém precisa fechar a portinha ali de uma salinha, falar, e aí, vamos resolver isso agora ou não vamos? Você vai jogar, não vai jogar, como é que é, está insatisfeito, não está, conto com você, posso contar, não posso, fala o que você pensa e vamos lavar roupa suja aqui. Porque agora fica estranho, porque se ele escalar de novo o Memphis, normal, né? O Memphis em tese é a referência técnica, mas e o Memphis, como é que ele vai estar para isso? Porque o Memphis também não chama a responsa, né? No campo ele não está chamando a responsa faz tempo, nesse ano em nenhum jogo praticamente. Os jogos de Libertadores Sul-Americana foi muito mal em todos, principalmente os fora de casa. Em clássicos também fez uma partida boa contra o Santos, mais nada demais. Contra o São Paulo agora não jogou nada, em 10 clássicos nenhum gol. Então assim, e aí? E aí? Vai chegar agosto, tem que pagar aí uma bagatela para ele por causa das premiações. A gente vai falar também sobre isso muito em breve. Então, meus caros, o Corinthians tem um problema de elenco, o elenco é fraco, o elenco do Corinthians é fraco, é extremamente limitado. O seu técnico está cometendo erros também importantes, como essa escalação do Félix Torres. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão.
Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2,5 bilhões de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4,5 milhões de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidor. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do timão? A pergunta tem muito a ver com o que aconteceu na noite desse sábado, na derrota para o São Paulo, em pleno Morumbi, por 2-0. A coisa começa a ficar ruim para os dois lados quando o Memphis Depay nem volta do intervalo. Ele foi uma das substituições feitas pelo Dorival Júnior, muita gente se perguntando se o Memphis havia sentido alguma coisa, e a resposta depois da partida, dada pelo próprio Dorival, foi de que a decisão foi uma opção técnica. Dorival também disse que poderia tirar mais 5 ou 6 jogadores diante da péssima atuação do Corinthians no primeiro tempo. O Memphis Depay nunca havia sido substituído no intervalo ou tão cedo por uma opção. Ele havia saído uma vez aos 31 do primeiro tempo contundido. Então, isso já chamou a atenção. E o comportamento do Memphis Depay, depois de ser sacado com 45 minutos de jogo, também foi estranho. Ele não voltou para o banco de reservas, como costuma acontecer com os demais jogadores, e assistiu a partida no ônibus que levaria o Corinthians embora do Morumbi. Ainda bem que, para o Corinthians, o Memphis participou daquela roda pós-jogo, mas depois rapidamente já se dirigiu ao ônibus de novo, sem querer papo com ninguém. Já Dorival Júnior, que é contestado pelo torcedor do Corinthians, passa a balançar diante da falta de resultados. Timão vai mal no Campeonato Brasileiro, são apenas 19 pontos conquistados, e a impressão que se tem é de que o Corinthians do Dorival não teve evolução de nenhum jogador. O time até defensivamente se comporta um pouco melhor, mas ofensivamente houve uma queda muito grande na comparação com o trabalho do Ramon Dias, que estava longe de ser um bom trabalho. Preciso contar também sobre os números do Memphis Depay em clássicos paulistas. São 10 jogos, nenhum gol marcado e apenas 4 assistências contra o São Paulo, 3 jogos e 3 derrotas. Dorival Júnior se queimou com a derrota por 2-0, com as substituições que fez e especialmente com as explicações depois da partida que não deixaram boa impressão. E só para tornar a situação ainda mais delicada, os próximos jogos do Corinthians contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo em fora e também contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Corinthians não evoluir e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, você pode escrever que Dorival Júnior será demitido. Já Memphis Depay dá a impressão de que só aguarda uma oferta legal da Europa para deixar o Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo aí ao Alerta Corinthians. Corinthians que está vivendo aí um momento delicado dentro e fora de campo. Memphis Depay vem dividindo opiniões aí entre os torcedores. Ele que vem ganhando um salário muito astronômico, né? Vem sufocando aí o Corinthians financeiramente. Não sabemos qual vai ser o futuro do Memphis Depay no Corinthians, porém as últimas notícias dão conta aí que o jogador não está nem aí para o clube, né? Cartão amarelo que não precisa tomar, falta de treinamento, abandonar os colegas no vestiário, são aí coisas que o Memphis Depay vem fazendo, que vem chamando a atenção dos torcedores e também da diretoria do Corinthians, que já está reavendo aí esse contrato do Memphis Depay. Deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!